Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao podcast Auto Live. Este é o nosso episódio de número 10. Isso mesmo, que bom ter a sua audiência também aqui nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, o Auto Live. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Se você está acompanhando o nosso programa ao vivo, pode interagir através do nosso chat aqui ao lado. Mande sua pergunta, sua dúvida, interaja conosco. Sempre bom contar com a sua audiência. Se você estiver acompanhando a reapresentação a qualquer momento, muito obrigado pelo carinho de estar também aqui no nosso YouTube, o Auto Live. Deixa o like, compartilha, estamos sempre juntos. E toda semana tem episódio novo do nosso podcast Auto Live, falando do mercado automotivo, né, aqui em Alagoas, dos lançamentos, das novidades e contando histórias também de quem faz o segmento, e isso é muito importante. O nosso podcast também está disponível no Spotify. Lá você pode acompanhar todos os episódios em áudio, inclusive enquanto você estiver dirigindo, tá certo? Você pode acompanhar o nosso podcast também, Auto Live, no Spotify. O nosso programa é transmitido ao vivo, direto do nosso estúdio Maceió, esse espaço completo que você também pode fazer o seu podcast. Então entre em contato conosco caso tenha esse interesse também. Nosso estúdio Maceió também está disponível para você. Você pode fazer nessa estrutura o seu podcast. Vamos apresentar os nossos convidados desta semana. É com muito prazer que eu recebo aqui os nossos amigos Wallen Rezende e Helder Lins, os dois que são da importadora Volkswagen, que só está no mercado há 79 anos. Ou seja, pouco tempo, né, Helder? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Edson. Boa noite, ouvintes e telespectadores. São 79 anos, são julho de 1944. Começamos essa linda história. Eu estou exatamente há 35 anos, faço agora dia 1º de julho. Legal. Mas é uma história realmente belíssima. Belíssima mesmo. E em atividade, é a concessionária mais antiga, ainda em atividade aqui em Maceió, né? Ou seja, a gente tinha antes também a Cicosa, que também tinha uma longa história, mas era um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Mas começaram próximas, né? Começamos muito próximas. É verdade. Mas infelizmente a Cicosa, né, Ford Cicosa fechou as portas e a importadora é a mais antiga hoje em atividade. Nosso amigo Wallen, tudo bem? Bem-vindo, Wallen. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. É isso, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E essa história, ele já está há 35, e você está há quanto tempo já fazendo parte da importadora? Anos. 16 anos, né? E como para vocês, né, ter uma empresa que tem uma tradição, um histórico muito grande, porque a gente sabe que estar no mercado automotivo não é fácil. Se manter com tradição, com clientes fiéis, é bem difícil também, né, Helder? Tudo é questão de oferecer um bom serviço, né? Eu acho que esse é o ponto principal, e ter um contato direto, né? Não é brincadeira, são 79 anos trabalhando não só com vendas, e o serviço também é muito importante. E ter essa relação com o cliente é uma coisa realmente especial, muito especial, porque você sabe, você vive no mundo automotivo, não é fácil, né? É muito tempo, é muita jornada. O que está acontecendo hoje, isso a gente já viveu vários e vários anos. São mudanças, são altos, tem hora que você está em alta, tem hora que você está em baixa, então é uma experiência muito, muito gratificante. E o Allen aqui, nós trabalhamos juntos já há 15, 16 anos, não só ele, tem outros que também, eu acho que o nosso corpo gerencial da importadora, o mais novo tem 15 anos. Então a gente sempre diz o seguinte, que é um pouco complicado entrar lá, porque dificilmente aparece uma vaga, porque dificilmente se sai de lá. Entendi. Isso é do histórico também da empresa, né? Da vivência também no dia a dia, né? Isso faz parte da cultura da empresa, né? Da cultura da empresa. Já tivemos poucas pessoas que trabalharam lá, principalmente na gestão, que deixam saudades também. E essa história, que são 79 anos agora, a gente também deve a essas pessoas que passaram por lá e fizeram uma linda história, tanto profissional como também empresarial. E esse caminho é longo, né, Ale? Mas é feito por ano a ano e por muitos clientes que continuam na marca também, inclusive, né? Edson, hoje
eu já estava pegando um cliente lá no showroom e tem a marca, né? 78 anos, em vários adesivos, 78 anos. E um senhorzinho falou, essa empresa é muito importante. Ele comentando com outro amigo dele que estavam olhando os carros. E eu parei e fiz uma reflexão naquele momento, sabia que vinha aqui já, sabia que a gente ia conversar sobre isso. E eu tenho 37 anos, né? Então eu praticamente toda a minha história foi na importadora. O que eu aprendi no mundo corporativo, aprendi na importadora. Que você construiu, né? No certo da sua carreira. Só para você ter ideia, o tempo que eu tenho lá é quase a idade dele. Né? Então, não é que eu sou muito velho, é porque faz tempo que ele está lá também. Começou muito cedo. Ele começou muito cedo. E a gente sente essa responsabilidade, né? Dessa importância da marca importadora, né? E toda uma história que tem. Então, atender esse cliente, a gente tem que atender com uma responsabilidade muito grande. E é muito confortável para a gente, como funcionário também. Por quê? Porque a loja, ela traz uma credibilidade muito grande, né? O time é muito bom também, então é confortável. É mais fácil jogar quando o time é bom, né? Joga mais entrosado. As estrelas querem jogar lá, então, então a gente faz um time com a credibilidade da marca importadora, faz com muito mais profissionalismo, com muito mais, como fala o nosso diretor financeiro, Carlos Souza, azeitado. É uma empresa muito... É um tempo que a gente usa no futebol também. Até porque a gente, quando vive no varejo, no comércio do varejo, a gente sempre fala que ter uma referência, uma pessoa de referência em alguma atividade é muito legal, porque, tipo, eu vou na importadora e vou procurar o Allen, eu vou procurar o Helder, eu vou procurar... Isso é legal porque você vai direto falar com a gente, entendeu? Como a gente tem muitos anos lá, fica muito mais fácil. Então, essa referência, o cliente, o nosso cliente, e até quem também não é nosso cliente direto, tem essa referência de... Que é uma confiança. Que é uma confiança. Uma prova de confiança. E, além de uma prova de confiança, um contato mais direto, entendeu? Um contato mais direto fica mais fácil de falar, fica mais fácil de chegar, até porque a gente vive andando e conversando com um, trabalhando, e todos estão vendo. É verdade. Isso é muito legal. Esse tempo de casa, tanto da empresa como da gente, torna um pouco mais fácil o nosso trabalho. É verdade. Olha, a gente vai daqui a pouco conversar um pouquinho sobre a história de cada um, né? E vocês que estão nos acompanhando podem também fazer perguntas, mas eu soube que o Helder fez um bom estudou bem a história, então eu vou contar essa história da importadora. A importadora nasceu em 1944. 1944. Eu não posso dizer que começamos, porque em 44... Você não estava ainda. Eu não estava ainda. Você não tinha nascido ainda. Não tinha nem nascido ainda, mas o nome, por sinal, é importadora, porque na época se começou com a importação de carros Chrysler. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que o nome é importadora. E em 1957 foi que começou, na realidade, a Volkswagen no Brasil. Não, 53. E 57 a importadora começou... Passou a ser Volkswagen. Passou a ser Volkswagen ali na Gabino Besouro, no centro. Que é aquela rua ao lado ali do quartel do Exército. Ao lado do quartel militar, da Polícia Militar. Da Polícia Militar, exatamente. Foi quando se resolveu subir para Fernando de Lima, em 1969, começou a obra. E em 1973 foi inaugurada a importadora, onde ela é até hoje. Na Fernando de Lima. Na Fernando de Lima nós estamos há 50 anos, no mesmo local. No mesmo local há 50 anos, mas já veio lá de baixo de 1944. Muito legal. Então a importadora começa como importadora de fato. Importadora, né? de fato. Da Chrysler eram o quê? Aqueles carros mais antigos. Agora eu peguei você. Agora você me pegou. Eu até tentei. Qual era o modelo comercializado? Não vou fazer eu isso. Até tentei, né? Na realidade, a Volkswagen em 57, ela tinha Kombi Fusca, né? Em 59 começou E no iniciozinho vinham para serem montados serem aqui, montados, né? Lá em São Paulo, em 57. Né? Em 59 foi que começou a produção nacional do Fusca. Mas ele vinha, Kombi e Fusca, ele vinha montado em 57,
era para ser montado aqui no Brasil. E aí, daí vocês já foram a primeira a comercializar aqui, né? No Já, caso, a primeira a já foi comercializar. A primeira a comercializar o Fusca e a... E o Fusca e a a Kombi. Tem umas fotos lá legais daquele tempo ainda. É muito legal, muito legal. Muito legal. Então imagina só que de repente os nossos avós aí compraram um carro na Há importadora. várias gerações. Várias A gente já chegou a reunir, né, o Allen, lá 3 gerações juntos. Que sempre compram na loja. A gente até chamou para conversar um tempo atrás, porque é muito interessante. A gente estava com 3 gerações que compraram um carro lá. Hoje, por coincidência, não deu para trazer, eu devia ter... a gente teve um cliente, não, ele trouxe um brinde que a importadora dava, eu não me lembro qual é o ano, mas com certeza deve ter sido na década de 70, que era uma faca com a logomarca da importadora. Eu nunca tinha visto aquela logo. Olha que legal. Ainda. Você entendeu? O cliente foi entregar, que era do pai dele, e foi entregar para o Diego Portela. Diego Portela, que é o nosso gerente de frota, ele sabe que ele vai... Na realidade, ele vai ter que deixar no museu... Da loja. Da loja. Já estou dizendo aí pro Diego, por favor. Tá dando recado E aí. agradecer esse cliente que teve essa preocupação e esse carinho de levar Isso é legal. essa lembrança que a importadora deu pro pai Era dele. como se fosse um brinde para o cliente. Para o cliente, era um brinde para o tal. cliente. Então ele foi lá hoje e entregou, disse, olha... Voltou para casa. Voltou para casa. Era do pai dele. Era do pai dele, o pai faleceu. infelizmente faleceu, e ele trouxe, eu achei tão legal, e trouxe para vocês guardarem, entregou o Diego, e massa. isso foi hoje, foi muito legal, muito legal ter visto aquela faca que eu nunca tinha visto. E aí que prova exatamente essas gerações essa que geração. seguem na loja. Né? Que ele é cliente nosso, né, hoje. Né? Hoje é cliente nosso. E essa semana teve também, semana passada sexta-feira a gente vendeu um carro para um cliente, ele chegou até e disse, olha, eu estou muito emocionado porque a minha vida toda eu vivi aqui no Pinheiro e nunca comprei um carro a vocês por várias questões, mas agora eu estou realizando um sonho de carro zero, ele já tinha... E agora eu estou realizando um sonho porque eu, durante 30, 40 anos, eu passei aqui na frente dessa loja. Os pais dele compravam carro lá. Os pais compravam Mas carro lá. ele nunca Os tinha avós, mas nunca ele tinha comprado. E ele tinha esse sonho de comprar o carro conosco. E aí ele comprou e no momento que ele estava falando isso, ele se emocionou. Então foi bastante... É muito legal ver essas histórias, porque é a história de uma concessionária, de uma marca, de uma loja, né, que se mistura com a história da comunidade. Né? Aquelas pessoas que viviam, no caso, infelizmente a gente teve aquela questão do Pinheiro terrível, mas assim... Quem vivia ali, quem convivia ali naquela região, passava sempre, né? Porque, Edson, só para você ter ideia, eu tenho 35 anos que saio de casa e vou para o mesmo lugar. Emociona. É legal. É legal, é verdade, é verdade. E essa história vem de muito tempo, de mesmo caminho. É muito legal, muito legal. E é para emocionar mesmo, porque realmente você vê que você não só a marca, né, a loja faz parte da sua história, mas você faz parte da história da concessionária. Também é muito legal. Você começou lá com quantos anos? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Olha só. E você já tinha tido uma experiência anterior no segmento, ou você começou no segmento lá? Eu comecei no segmento lá, eu era vendedor de peças externo. Sim. Uma bolsinha, saía com a bolsinha vendendo nas oficinas especializadas nos bairros, e passei 5, 6 anos como vendedor de peças, depois passei a gerenciar o departamento, então passei 10 anos, 15 anos em peças, depois passei 10 anos na oficina, e agora estou há 15 anos na administração da empresa. Na administração. Então eu na realidade eu passei por todos os departamentos dentro da empresa antes de ter esse espaço na direção. Esse espaço. Mas, na realidade, eles são os responsáveis por não só o Allen, mas Lênio, mais Diego. Você tem o Wilton, o Wanderson. A gente tem, na realidade, um corpo. Um time bom. Um time... Bom não, eu digo um time maravilhoso. Mas também a empresa é muito boa, então é fácil de... Muito legal. E o Allen entrou, você falou que você entrou logo cedo. Entrei com 21 também. 21 também. Então Combinado, né? é a mesma idade, né?
Entrei com 21, mas você entrou em que setor? Então, eu entrei em vendas. Entrei em vendas de veículos novos. Eu trabalhava na Mapel, na antiga Mapel. Trabalhei na antiga Mapel, Você trabalhou então na concorrente da importadora? E, rapaz, eu Pouco tinha tempo, né? Pouco tempo. A gente deixou pouco tempo. Trabalhei pouco tempo lá e tinha uma vontade imensa de trabalhar na importadora. E fui pedir lá ao Helder A oportunidade. a oportunidade. Eu lembro que... Rapaz, eu lembro como hoje o dia que eu cheguei lá para pedir um emprego a ele. Mas, e aí eu entrei em vendas. Logo depois eu fiquei ali, estava terminando um curso de administração, estava entrando numa MBA, pedi conselho a ele me indicou fazer alguns cursos, e aí eu comecei a mexer. Só, olha, eu quero uma oportunidade a mais, e surgiu algumas oportunidades para ser supervisor de vendas. Aí foi quando ele, na época o Gaúcho, que era meu gestor direto, era o gerente, também... O Gaúcho esteve aqui, inclusive, falou que ele por muito pouco não foi para o papel. Por muito pouco ele acabou começando aqui em Alagoas na importadora. Ele passou quase 25 anos com lá. Verdade. Trabalhamos juntos quase 25 anos. Verdade. Um profissional de mão cheia. Verdade. E aí você teve a oportunidade na gerência. Na supervisão. Na supervisão eu fui primeiro. Supervisor com... O Gaúcho era meu gerente e eu fui supervisor de venda da equipe do Gaúcho. Ele ensinou muito. Ele foi um cara... O sistema da Volkswagen de pedidos de carro, que é um sistema muito complexo. O Gaúcho passou toda a informação, assim, de uma forma... O Gaúcho é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. Falo sempre isso para ele. Muito legal. E aí tive a oportunidade, o Gaúcho saiu da importadora, assumi a gerência. E aí você está há quanto tempo na gerência? Rapaz, porque logo que eu entrei como supervisor, eu já perdi Nossa. Eu não tenho... Ele está agora em outubro, ele não se lembra, mas eu me lembro. Você se lembra? Eu tenho mais idade, então eu tenho mais memória. Memória é melhor. Ele é de setembro, agora setembro, na gerência ele vai fazer 10 anos. Olha aí, tá vendo? 10 anos. 10 anos na gerência. Muito legal. Olha, deixa eu abraçar aqui, tá com a gente Itairã. Boa noite, Itairã. Boa noite, Leonardo Sampaio. Abraço aos amigos Helder e o Allen. Ele sempre aparece por lá, né? No sábado, não é? Tomar aquele cafezinho. Aquele cafezinho, né? Ele reclamou que no final de semana só não foi. O Diego Portela, olha, o cliente é o Davis Pereira. Tava ouvindo o Diego, então. Então, um abraço pro cliente aí, o Davis Pereira, ele que levou a lembrança do pai, né? Que tinha recebido da importadora na década de 70. Se ele tá ouvindo, ele já deu recado. A gente já deu o recado. Aquela faca vai ficar como... Tem que ficar lá no museu. O Davis vai nos perdoar, mas ele vai ter que deixar com a... Naquele ambiente novo que vocês têm lá agora, eu acho que vale. Vamos fazer um negócio bem legal e vamos chamar até o próprio Davis para ver. Muito legal. Fazer essa homenagem também ao pai, né, também dele. Marcos Nobre, Helder, Patrimônio Histórico da Importadora, um abraço. O Allen conseguiu me vender um carro na Mapel. Atualmente ainda consegue essa façanha na importadora. É o Marcos também que está comentando com você. E Priscila Lins também. Sou sua fã, pai. Olha aí. Tá vendo? É filha? É filha do Helder. Filha do Helder. Muito bem. Quais são os nomes dos seus filhos? Que agora tem um menino, né? Maria Laura, Maria chegou Luísa, o raiozinho agora. E o João Henrique. João Henrique, muito bem. Hoje o papai não levou ele para passear de noite, não foi? Hoje não deu. Um abraço a todos. Pena que não tem mais Kombi, né, pra ele andar com a família dele, porque a dele tá grande. É verdade, cresceu muito agora, né? Mas no Taos eu acho que dá, não dá? Dá 5 ainda dá. 5 ainda dá. Quando o menino crescer mais, se eu inventar de trazer mais um não vai aí dar. Vai ter que ver outro carro maior. Ó, além da Priscila, a Larissa Lins também. Só orgulho de pai. Você tem quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas. Então são as duas que estão acompanhando, tá vendo? Estão acompanhando. Muito bem. Maria Laura Venâncio Rezende, a gente te ama, pai. Olha aí, a Maria Laura também falou, viu? Muito orgulho. Abraço pro tio Helder também aqui, ó. Muito bom, audiência boa aí da família, acompanhando com certeza de orgulho da história também de vocês, tá? Vocês podem acompanhar, se você está acompanhando a nossa transmissão ao vivo no dia 15, né, de junho, pode comentar aqui, a gente segue ao vivo com o nosso bate-papo. Caso você acompanhe depois, tá? Pode comentar também aqui embaixo, o vídeo fica disponível automaticamente. E se quiser ouvir o podcast, a gente tá com um podcast com a nossa estrutura toda completa também no nosso Spotify, procura lá, Auto Live Podcast, você pode ouvir na academia, no trânsito, né, no multimídia do seu carro e etc, tá bom? O Diego Portela já disse ok, kkkk, viu? Sobre o recado lá da lembrancinha. E
eu queria voltar para o Helder, né? A gente falando dessa história, você está há 35 anos e tal. Você falou que já viveu vários momentos da indústria automotiva, né? Esse atual, você acha que é um momento mais desafiador, menos desafiador? Já teve momentos piores, assim, mais difíceis de venda? Ou seja, naquela época da inflação era mais complicado? Já teve. Pra você ter ideia, a gente pegou um aumento de carro. Eu não me lembro bem um ano, mas eu já peguei um aumento de carro de um dia para outro de 83%. Ou seja, o carro foi dormir com um preço, no outro Foi dia... dormir com 100, um exemplo, e acordou no outro dia com 183. 183. Então, já passamos Isso por é década vários de aumentos. 90, no início de 90, por aí? Mas eu acredito que sim, mas foi mais ou menos Pouco isso. antes da gente ter o Plano Real, acho que foi mais difícil, né? Muito mais difícil. Entre 89, hoje, 92, 93. E hoje o que torna um pouco mais difícil é isso que entra a expertise não só da empresa, mas dos próprios profissionais, é justamente a quantidade de opções. de opções que você tem, não só de marcas como de modelos. Aham. Tá para você ver agora, só para você ter ideia, esse novo decreto do governo, que está em vigência, que acredito eu que não dure mais Não 10 vai dias. conseguir durar muito tempo. Né? Eu acredito que não dure É porque mais... pelo valor que foi determinado, que são para carros 500 milhões, né? Para caminhões era um pouco mais, né? É um pouco mais. Mas assim, esse valor não vai durar muito tempo, não. porque Não sei que aumente, né? Ele não... Dificilmente eu não acredito que aumente. Até porque você tem as outras áreas, caminhões, tratores. Mas esse momento, ele se torna um pouco mais desafiador por essa questão de opções, de marcas e modelos. Nesse decreto, pra você ter a ideia, que atinge poucos carros, porque é limitado até 120 mil, você tem 31 modelos, para você ter ideia. 31 modelos e muitas versões de carros que vão. Então, Que podem se encaixar nesse segmento. Imagina só, há 30 anos atrás, quando você entrou, tinha bem menos modelos, né? Então a gente faz até um desafio, quem está nos escutando aqui agora. Dá para contar no Não, dedo, faz não aí, sei. faça aí um jogozinho depois que você terminar e diga, eu vou comprar um carro hoje no valor de entre 80 e 100 mil e escolha um. É muita opção. É muita opção. É muita opção. Então, e cada um tem uma característica diferente. Então, é muito difícil para um cliente hoje. Na realidade, na Volkswagen fica mais fácil, que o nosso portfólio hoje também está muito legal. A Volkswagen ela teve uma época que tinha muitas ofertas, muitos modelos diferentes, né? Então houve uma enxugada, houve uma atualização da gama também, né? E hoje fica mais fácil do cliente entender para onde ir, né? Fica mais fácil de entender porque, na realidade, a Volkswagen ela começou a entender que ela não precisa ter um carro com... O cliente chega e já escolhe, ó, esse já está completo, este tem um pouco mais do que o completo, então fica mais fácil para o cliente entender, porque é difícil você ter uma gama hoje. Pra você ter ideia, a gente chegou a ter tipo um Gol. Há 5 anos atrás a gente chegou a ter 60 versões daquele mesmo carro. É até difícil de acreditar, mas é isso mesmo. É porque você chega, um tem isso, outro tem uma cor diferente, o outro tem tinha um som, acessório, outro não tinha som, tinha o friso. Um friso, isso... 2 portas, 4 portas. 4 portas, era muito difícil. Hoje ela enxugou a gama, mas enxugou... Com qualidade. Com qualidade, entendeu? Tecnologia, né? Tipo, hoje a gente também, e também o próprio governo ajudou bastante, tipo, você chega com airbag... É de série, ABS é de série, então tem várias coisas hoje que já saem de série. E, de certa forma, isso também contribuiu para o aumento do preço dos carros, porque não dá para você comparar o carro de entrada hoje que está sendo vendido, que hoje é o Polo Track de vocês, né? Com o Gol de 10 anos atrás, que não tinha, de repente ainda era 2 portas, né? Tinha versão com 2 portas, não tinha o airbag, não tinha o ABS. Não tinha ar-condicionado, né? Não tinha ar-condicionado, era opcional, né? Nosso carro de entrada hoje, ele tem ar-condicionado, direção elétrica, tem ABS e airbag. Esse é o carro E não de são entrada. só 2 airbags, não, porque o Polo já tem São 4, né? 4 airbags. 4 airbags, ou seja, o de entrada já tem 4 airbags. Já tem 4 airbags. Não é? Então, hoje... Então, o de entrada já não é mais... O pelado. Não é um Gol pelado, não é um Polo pelado. É verdade. Você entendeu? Já é um carro muito, mas muito legal mesmo. E o Allen, você no dia a dia lá também acha que ficou mais fácil? Se você tendo... Lógico, que o cliente vai optar, você tem opções ainda. Por exemplo, num Polo você tem quantas versões hoje? 4? 5? 4 versões. 4 versões.
né? Tem o Track, tem o Polo MPI, TSI, Comfort e o High. 5 versões. 5 versões. 6. E o GTS. E o GTS é espetacular, tá lá, Porque o tá lá no GTS é showroom uma... também. Já foge um pouquinho da curva. É uma curva... Mas você vê, você tem 6 versões, mas você não tem Mas não é com 10 vários versões opcionais, de um só. Sim, entendi. Você tem 6 versões, aquela... Porque de repente antes, por exemplo, tinha do MPI, tinha o MPI assim, né? assado. não Agora tem. não tem mais. O EPI é completinho, Aham. show de bola, pronto. Se você quiser um pouco mais, aí você pula pro próximo. Pula pro outro, que já é pra o outra próxima Comfortline. versão. Então fica mais fácil, ficou mais fácil até da gente gerir também, né? Porque todo pedido que a gente ia fazer, essa história do 2 portas, do 4 portas, se você esquecesse de pedir ele com 4 portas, e são São eram códigos, né? Uhum. Você esquecia de pedir ele com 4 portas. Aí chegava o carro Aí com chegava 20 20 gols com 2 portas. Como é que você ia vender 20 gols com 2 portas? Ar-condicionado, como é que saía carro sem ar-condicionado? Então hoje fica mais simples até de gerir também o negócio. Com certeza. E, claro, o consumidor ficou mais exigente, né? Não dá... Hoje o consumidor quer mais, né? Não aceita tão pouco como antigamente a gente tinha. É mais Até porque exigente e mais exigente e mais... Atento. Ele já chega dando aula do produto, né? Ele já chega dando aula do produto. Então a informação está muito fácil hoje para o consumidor. É verdade. Antes o vendedor dominava ali, tinha, né? Tu sabia tudo do carro. Hoje, às vezes o cliente acaba sabendo mais. Não, ele chega perguntando coisas que tem hora que a gente tem que olhar, porque antigamente... Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir, porque... Tem aquele caso do Tiguan, né, Helder? Não, mas naquele caso a gente não... Pois é, mas aí eu acho que isso também faz parte por conta da internet, a facilidade que você tem, por exemplo, hoje no YouTube de assistir, ver comparativos, ver versões, enfim, também. Sim. De certa forma, o cliente já chega preparado para a compra, né? Ele Até para saber o que o concorrente tem, né? O que o outro carro que concorre com aquele tem de bom, que tem de ruim. Ele chega lá falando, eu vi no Edson Moura. É verdade. E aí você fica, deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se tem isso aí mesmo, né? Mas aí eu acho que é interessante isso, a possibilidade de ter mais conhecimento, né? O conhecimento acaba ajudando também na venda, né? E o vendedor tem que dar o seu pulo também ali para valorizar o que é bom no seu produto, né? Justamente. Hoje a tecnologia está ajudando muita gente, né? A Volkswagen tem um sistema de aplicativo que a gente tem ali, tem em mãos. Todos os detalhes. Nós temos uma ilha digital que a gente Era isso que eu ia perguntar, você já está mudando só de lugar, né? Que vocês estão fizeram a reforma interna, né? Mas já mudou de local, então você bota um óculos 3D, você tem todo o carro, você entra no carro, você navega, então isso é bom para o cliente e para o vendedor também, que ele faz todo esse treinamento, então você tem, o carro não está na loja, mas o vendedor está ali treinando, está ali mexendo no carro, através dessa ilha digital, então ajudou muito. É a tecnologia que veio para ajudar. Ajudar muito. Muito legal. E se você pegar, você é novo, mas se você pega hoje, todas as concessionárias que você chega hoje, a gente mesmo tem 7 test drive. Sim. Então hoje o cliente já chega... Você consegue testar as versões. As versões, você chega, os motores... Os motores. Você entendeu? Fica muito mais fácil a compra. Acompanhar, é verdade. O Diego Portela já tinha abraçado, o Mauro Branco também, 2 grandes profissionais, André Brito Teixeira, Helder Wallen, são 2 referências no mercado automobilístico de Alagoas. Tá com os comentários aqui no nosso chat. Vamos comentando aí que a gente vai trazendo também o bate-papo de quem está com a gente aqui ao vivo, beleza? A gente falou um pouquinho sobre essa questão do novo momento, mas o que é que você está sentindo em relação ao consumidor que está entrando na loja para aproveitar, por exemplo, esse desconto? Ele já vai lá decidido, ou dependendo da negociação, pode até mesmo, estou pensando em comprar, por exemplo, o Polo, que está com desconto maior e tal, mas de repente eu dou uma pulada aí para o T-Cross, que também tem versões com desconto, né? O T-Cross Sense, ele teve uma redução boa, né? Ele teve uma redução boa, então está acontecendo justamente isso. O cliente está indo lá procurando um Polo, e aí está olhando o desconto do T-Cross Sense, está se interessando, porque é um carro que a Volkswagen ela não tinha esse carro no varejo, né? E há um tempo ela colocou esse carro no varejo. Então você tem um SUV no preço de um carro popular, que é o Sense, que é um carro que a Volkswagen tirou alguns itens de conforto que tem outros, como o Comfortline, que tem... O T-Cross você tem esse Sense, depois vai para onde? Depois pro TSI e o Comfortline. E o High, né?
E aí o Highline, que é o motor Topo de 1.4. linha. Então tá acontecendo muito isso. O cliente vai lá olhar um Polo e tal, e aí acaba que faz uma conta. Dá um upgrade. Porque a sensação no momento é SUV, né? E você consegue, por exemplo, a partir do momento dessa negociação, lógico, mostrando os diferenciais, mostrando às vezes até a diferença na parcela ou a diferença da entrada, enfim, fica um pouquinho maior, mas o cliente visualiza que é muito mais negócio, né? Você ter essa possibilidade de sair de um hatch, por exemplo, para um SUV. Edson, a emoção também, né? Você tá o momento da compra. Você está numa concessionária, você faz um test drive, você tem aquele prazer em dirigir um SUV Volkswagen. Acabou que as fábricas também, a montadora Volks, falando da Volks, ela fez alguns incentivos também a mais, fora essa redução que teve, fora esse incentivo do governo. A Volkswagen fez também, ela fez também incentivos como bônus, como taxas, então facilitou mais também para o cliente. E aí, voltando à emoção, ele faz o test drive, ele faz coloca ali na ponta do lápis e vê que vale a pena você levar um SUV, que é um carro tão desejado, um carro maior, um carro mais espaçoso, uma visibilidade melhor, mais alto, né? E acaba que leva um carro superior ao que ele foi procurar. Mas só também não vamos também só falar de SUV, né? De SUV, porque nós temos hoje um lançamento que é o novo Virtus, o carro ficou lindo. Ficou lindo e ficou tanto de preço como de conforto e de beleza, o carro é maravilhoso. Ele também deu uma subida de patamar, assim, no caso, o que era a geração anterior do Virtus, que era basicamente o Polo sedã, ele deu um upgrade, ele oferece mais hoje, né? O cliente ele tem que sentir o seguinte, ao contrário do que a maioria pensa, se você entrar num Polo e se você entrar no Virtus, é completamente diferente o espaço interno, a largura dele. A plataforma é a mesma, mas essa é a tecnologia que todo mundo está fazendo, né? A partir de uma plataforma, você consegue desenvolver desde um hatch até um SUV. Porque o cliente fica com isso realmente. Não, Agora a plataforma é modular, esse é o termo, né? É um Polo com mala, não é assim, ele é muito maior do que o Polo. E agora, nessa versão nova, nesse modelo novo, ele veio até a frente dele também, mas foi alongada um pouco. O carro, na realidade, ele é hoje o que é um Jetta. O que a gente tinha um Jetta, o Jetta hoje, né? Substituiu o Jetta hoje tem, mas é o GLI. É o GLI, que é o esportivo. Ele não se encaixa como o sedã médio. O sedã médio é o Jetta ainda. Ou ele já se encaixa? Mas é quase um, né? Ele é um, mas e essa versão nova a gente vai... Tem um no showroom lá que eu vi sábado, showroom, não tem? Tem um preto. Um preto, né? Que é o exclusive, né? Motor 150 cavalos turbo. Então a gente tem esse carro, ele começa em 148 mil. Não, o exclusivo, mas o Virtus ele começa de 115. Você está com desconto de 98, né? Tem versão? O mecânico 98 mil. Começa de 98 mil o carro. O automático 110 mil. E o automático 110 mil, mas o carro é show. O carro é show. Tem até test drive também, quem quiser sentir. O carro é... Uma prova dessa evolução da indústria. A gente não consegue comparar com um sedã antigo, por exemplo, o Voyage, né? Não consegue. Não tem, né? A gente tem o Voyage... Voyage veio muito, cumpriu sua missão, cumpriu sua missão muito bem. E é que nem a gente fala do Gol também. Sim, é verdade. Você pegar uma história belíssima do Gol, né? Se você pegar o Polo Trek hoje, o carro ficou magnífico. A gente tem que tirar o chapéu pro Povani, que é o mestre lá do design. O design, né? Então ele deixou o carro... O Trek para mim, um dos maiores desafios que ele encontrou nos últimos anos de Volkswagen foi deixar aquele carro do jeito que ele é hoje. O carro é maravilhoso. É verdade. E com uma evolução em tecnologia em relação... O Gol nos últimos anos também tinha evoluído bastante, né? Estava bem interessante também as gerações. Ganhou até câmbio automático, não foi nas últimas versões, né? Ou seja, evoluiu. Mas assim, é questão da plataforma. Não dava para crescer mais naquela plataforma, daquela forma, né? Por isso que chegou a hora da aposentadoria. Veio com algumas exigências que ficava até difícil, tipo cinto 3 pontos. Primeiro veio o airbag e ABS, depois veio o cinto 3 pontos. Então ele começa a ficar difícil aí teve que ir para outra plataforma. E ficaria muito caro para você, né, modificar aquela plataforma para atender a isso, né?
E foi isso, e muitas montadoras tiveram que Só tirar para alguns você ter modelos ideia, teve que ter, várias né? montadoras tiraram. Se eu não me engano, o próprio Gol, para botar o cinto traseiro, o projeto custou 30 milhões de reais. Só para botar o cinto. Só para o projeto para desenvolver, Pra modificar a linha de produção também, produção foi 30 milhões, só para o do cinto traseiro. Tentaram de tudo, né? Tentaram muito. Mas a manter história o dele é carro, belíssima. É. A história dela é belíssima. Muitos anos, né? Muitos anos. Na liderança, Na inclusive, liderança né, de e vendas. tudo. Mas estamos aí. Eu tive um Gol, acho que foi era geração 4, geração 5, deixa eu me lembrar. Acho que era geração 5, já foi uma... É porque você é novinho, né? Atualizadinha, Foi atualizado. Mas eu lembro do tempo de escola, um amigo meu que já dirigia, que já tinha completado 18 no meio... Tem gente que completa, né? No terceiro ano, completa 18 anos, no meio do ano, aí já chega de carro e tal. E eu me lembro que foi o primeiro carro que eu me apaixonei, foi um Gol. E aquele eu acho que era geração 3, eu acho, talvez, não sei, não lembro. Mas era uma cor de areia, ouro, eu sei. É que tem aquela época que tinha aquela cor brilhante, areia, não era? É, como se fosse ouro, né? Bege, né? É verdade, é verdade. Ó, tá vendo só? Me marca. É, e aí você tem essa experiência até do desejo do carro, né? Porque o brasileiro é isso, né? Ele é apaixonado por carro. Demais, né? E aí, até realizar o sonho de ter um carro... O cara falou, ó, tô realizando um sonho aqui. E é realizar um sonho, né? Justamente. Vocês trabalham com sonhos também, de realização de sonhos também desses clientes. né? Toda hora. Toda hora. A gente, na realidade, a gente tenta se colocar no lugar dessa pessoa, desse cliente que nos prestigiou e que está ali para realizar um sonho. Porque como a gente trabalha com isso há muitos anos, todos os dias... Parece algo comum, né? Parece Fica algo, comum. A gente tenta se policiar justamente por causa disso. Para não ser comum, Para não ser comum, porque não é comum. Para você que trabalha, talvez seja, Pode ser mas até para o seja, mas cliente, pro cliente não é. a experiência única, né? É uma realização muito, muito, muito legal. E você, quando chega o cliente com a família e a gente tira aquela foto e é muito legal. E faz Quando a entrega técnica. Faz a entrega né? técnica. Sim, Quando se ele chega em emociona, casa, né? se emociona e ele quando chega em casa, você quando chega em casa com um carro novo, é muito legal. Porque o melhor carro é o novo, né? É o o novo. cheirinho do novo é E maravilhoso. se for novo Volkswagen, né? Já fez o merchan aqui. Né? Ó, o Gilson Barbosa, programa muito bom, parabéns, essa dupla melhor cinegrafista do estado, Valdemir, tá aqui, ó, o apresentador dispensa comentário. Um abraço, Gilson, obrigado a todos aqui pela participação também. Em relação a evolução, né? A gente viu a Volkswagen apresentando aí alguns modelos elétricos, né? Tem os IDs, né? As séries IDs aí e tal. A Kombi elétrica também tá voltando. Vai ter essa Kombi, essa nostalgia da Kombi. Agora, você teve a oportunidade já de vê-la de perto? Já. Tem tanto o ID, um chama de ID4, outro chama de ID4, mas é o ID Force e a Kombi Business, é um nomezinho meio difícil de pronunciar, mas o cara chama logo de Kombi elétrica e pronto, acabou-se. Acabou-se, enfim. Já Mas em popularizando. dimensões, ela é uma dimensão da Kombi, assim, de altura, de largura? Não, ela é mais compacta. ela até um pouco mais larga, mas ela é um pouco mais baixa. É um carro é uma van de luxo, né? Podemos dizer que é um 100% carro elétrico. 100% elétrico. Nós temos aí agora, vai sair o ID4, Segundo carro semestre. muito legal, segundo semestre. Esse também 100% elétrico ou híbrido? 100% elétrico, 100% elétrico. A Volkswagen não tem portfólio, não tem algum híbrido? Ou Por não? enquanto não. Por enquanto não. E esses vêm importados de onde? Da Alemanha? Da Alemanha. Mas eu acredito que o ID4 ele vem para assinatura no começo, tá? Então, pelo Aquele menos programa que você vai assinar, o carro não é seu, você assina, você assina. e pode usar por um determinado tempo. A ideia inicial seria essa, Uhum. entendeu? Mas o carro é show. O elétrico hoje eu tive a oportunidade de andar, é excepcional. É inacreditável, né? O grande, a tecnologia. a tecnologia, a resposta que ele dá Instantâneo. é instantânea. Ele não tem, que a gente estava falando há pouco, fora do ar, em delay. Isso, verdade. Ele não tem delay. Ele não tem. Mas vai ser uma transição. É surpreendente, né? Eu acredito que vai ser uma transição demorada, muito demorada. Até porque você não tem... Você sai daqui hoje para João Pessoa, você tem pouquíssimos pontos. Porque o carregador hoje, eu queria até fazer pedir a você para depois... eu conheço até pessoas que possam indicar para vir falar sobre tipos de carregamentos... Interessante. De carros elétricos, como funciona, o que ele entrega, como ele entrega, até que tempo ele entrega, porque... A estrutura para ter um carregador, por exemplo, mais forte, né? Você tem ideia, você tem carregador hoje que chega perto de R$1 milhão.
um carregador só. Mas carrega o carro em 30 minutos, em 20 minutos. É verdade. E você tem carregador, tem que ter carregador de R$8.000 que carrega 5% ou 3% do carro em 3 horas. Então, é como se fosse para você sair de uma emergência, entendeu? Então, isso a gente ainda vai ter que aprender muito para poder... Ao contrário, por exemplo, da Europa, né, Alan, que a gente tem países menores que são muito mais próximos e o Brasil é um país continental. Então, assim, realmente para você ter uma estrutura e ter um desenvolvimento, por exemplo, para carro elétrico como a gente já tem na Europa, a gente vai demorar um pouquinho aqui. Por isso, não sei se é a opinião de vocês, mas o híbrido talvez seja uma boa opção, né, para a realidade atual nossa, porque você não abandona completamente combustão, mas você começa a ter uma experiência elétrica também, no híbrido, no caso. Porque você tem algumas empresas hoje, algumas montadoras que acham, vão tentar pular a etapa do híbrido. Eu acho que não vão conseguir. Não é o caminho. Na América Latina, principalmente, não. É verdade. Não vão conseguir. Você sair do combustão direto para o elétrico. Eu acho que vai ser, principalmente no Brasil e na América do Sul... A transição tem que passar pelo híbrido. Tem que passar pelo híbrido e vai ser demorada para chegar no elétrico. Muito mais lenta para chegar no elétrico. Por causa de estrutura. Tá? Porque se você pegar um carro elétrico hoje, você chega em Recife... Você tem carro elétrico hoje com autonomia de 180 km, você não chega em Recife. Sem abastecer, não. Sem abastecer, não. Sem recarregar, não. É. Que embora hoje em Recife, eu já soube, já tem... No meio do caminho já tem um posto que você carrega, tá? E você paga por isso. Exatamente. R$1,05 o quilowatt. Ou seja, eu tenho um amigo meu, o Yuri Monteiro, ele rodou 350 quilômetros com R$38 e abasteceu nesse posto no caminho. No caminho. Então, até essa estrutura ficar sólida e forte, né? Demora vai muito. ser. Hoje você chega nos Estados Unidos, na Europa, você bota no computador do carro, eu vou para João Pessoa, ele faz, olha, você vai ter que abastecer, vai ter que carregar aqui e ali. E ele vai atualizando a fila no carregador. Porque nos Estados Unidos a gente já tem isso, né? Já tem muitas filas para carregar. Muitas filas para carregar. Então ele vai atualizando, olha. Porque não é fácil, vai ser difícil, mas chega lá. Não tem como voltar, né? Não tem como voltar atrás, não. E você, Alan, o que você acha? Também são muitas dúvidas, né, com relação a essa parte do elétrico. Essas questões estava pesquisando a questão do elétrico lá na Europa. Nós chegamos até a conhecer uma fábrica em Dresden, mas o que acontece muito é essas viagens mais longas não são feitas com esses carros, né? São feitas a trem, são feitas de avião, então eles têm uma outra função. Uma outra função. Uma função para viagens mais uso mais urbano, próximas. acredito muito que vá rodar, não tão cedo. E também concordo com essa opinião do Helder de a montadora que pular uma etapa. Vai. Mas existem algumas dúvidas também com relação a manutenções, né? Como a gente tinha essa dúvida, a Helder comenta muito isso, a gente também lá. Como é que vai ser a manutenção? Antes do carro automático, né? A gente falar, onde é que a gente vai ter a manutenção do carro automático? Fora da concessionária. Onde é que você conserta hoje um carro automático? É o caso da bateria, né? Onde é que você vai ajeitar uma bateria do elétrico? Vamos dizer que a bateria daqui a 4, 5 anos, um carro com 4, 5 anos. A bateria hoje custa, você tem carro que a bateria custa hoje 300 mil, 280 mil. A gente vê alguns exemplos acontecendo na mídia de... bati em uma pedra embaixo, danificou um módulo da bateria. Então, são essas dúvidas que ainda estão no ar, né? Que estão no ar e que ser respondido. Até para você mexe com isso no ramo automotivo, você sabe o que é. Você tem bateria, você tem duração, você tem tempo de vida. Você quer que vai ser um carro... Como você vai precificar um carro desse daqui a 5 anos? Um carro desse com 5 anos? Porque se a bateria é quase o preço do carro todo hoje, entendeu? Mas essas dúvidas vão diminuir. E eu acho que até mesmo com a evolução, com mais produtos, né, com mais modelos dessa forma, a tendência é evoluir. É caminho sem volta. Caminho sem volta, mas assim, realmente ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Mas quem já está mais adiantado, e claro, vai vender seu peixe e vai dizer que está tudo ótimo. Mas assim, quem
ainda, eu acho que o brasileiro ainda é um pouco o pé atrás, né? Acho que não está tão certeiro de que dá para comprar já um elétrico agora e eu só vou ter elétricos, né? Eu acho muito difícil você ter uma casa hoje onde você tenha só o elétrico. Eu acho que no momento isso Seria um segundo carro. seria um segundo carro. Até para ele ter uma opção de uma Uma viagem mais longa. Uma viagem também. mais longa, uma viagem para o interior, onde você realmente... Se a gente não tem nas capitais, imagine no sertão, no interiorzão da Bahia, você sair daqui para ir para a Chapada Diamantina, quase 1.000 quilômetros, você vai... Então você tem isso, então... Mas geralmente quem tem o elétrico hoje já tem outra opção em casa, porque o carro realmente não é... o valor é um valor substancial, então geralmente ele tem outro carro em Não casa. é o único carro da Não família. é o único né? carro da família. É legal. Mas- Deixa eu abraçar o Antonino Albuquerque, 2 excelentes profissionais, nossos amigos do Autoplay, um abraço para você, Mário Sérgio, do programa Autoplay também aqui, acompanhando a gente a nossa transmissão aqui ao vivo e fazendo também as perguntas. A gente pode pensar de que de repente a gente pode não ter carro a combustão ou isso está muito longe? Porque na Europa já tem um prazo, né? Não sei se 2038, tem um prazo, 35... Não, 2030 a 2035. 2030. E o que era uma recomendação passou a ser Uma lei, uma determinação. Uma determinação. Você já tem países hoje com quase 60% na Europa. Se eu não me engano, não sei se é a Noruega ou se é a Finlândia. Eu acho que a Noruega ela já tem quase 50 e poucos por cento hoje da sua frota já elétrico. Então, Já está bem adiantado. já está bem adiantado. Agora nós estamos falando de uns países pequenos, né? Até em dimensões, Vamos né? falar nisso. Vamos falar em China. Vamos falar em Alemanha. Vamos falar em Estados Unidos. Aí O próprio Brasil, né? o próprio Brasil, né? Você imagina só, você chegar na China hoje e dizer vai ser tudo elétrico. De uma hora para outra. Uma Índia. Já Uma pensou? Não dá para você mudar, não, né? Não dá. Até porque a própria fabricação, né, da É. bateria de lítio hoje, o lítio é um produto difícil, não é fácil você conseguir, mas é um caminho sem volta, Mas que haverá uma transição, no caso do Brasil, mais longa. mais né? longa, mais longa. E passando pelo híbrido. E passando pelo híbrido. Eu não acredito numa transição curta, nem média, se não tiver o híbrido na jogada, entendeu? Olha, o Kleberson Silva está concordando com a gente, diz que carro elétrico ainda está fora da realidade do brasileiro. Comentário aqui, um abraço, Kleberson, obrigado pela sua participação também. E em relação aos modelos já comercializados, vem novidade por aí? O que a gente tem da Volkswagen aí? Esse ano ainda tem algum tipo de lançamento? Mas a Volkswagen fala em alguns lançamentos, mas infelizmente a gente não pode. A gente não pode pescar alguma coisa, né? Tenta pescar. Você que tem mais informações do que a gente, você, por favor, se souber, nos diga. A gente teve o Virtus agora, a gente deve ter aí já A declarado. Amarok, será que vai mudar alguma coisa ou não? Porque a Amarok, maioria das não. picapes estão apresentando novidades, Estão né? aparecendo. A Volks fala em um facelift, eu acho que no ano que vem. Mas. Hoje a Amarok tem quantas versões disponíveis lá? Comfort e a Highline. Mas todas são V6? Todas são V6. Todas V6. Todas V6. Mas nós já vamos ter algumas sequências aí, mas a fábrica realmente ela está segurando essas informações, mas vem coisa boa esse ano. Vem coisa boa. Tá? Eu acredito mais em versões do que em lançamento. De modelos novos. Seriam Modelos novos. novas versões. Novas do que você versões que já tem. tem fora os elétricos, né? O ID4 e a Kombi. Legal. Helder, você foi também presidente do Sincodiv, né? A gente Fui. está para ter agora o feirão, foi adiado por conta exatamente dessa indefinição, a gente estava naquele limbo, né? Sem saber como é que seria o desconto, etc. Falar em Mas vai Sincodiv, eu queria ser- fazer aqui um Pois agradecimento não. e a Luiz Pires. Isso. Certo, Luiz Luiz esteve é- aqui no primeiro podcast. Pronto, Luiz merece, Luiz é um cara, é uma pessoa que leva aquele sindicato e com muita competência e com muito respeito e carinho. Verdade. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento e parabenizar Luiz pela excelente administração aí e à gestão frente. que ele vem fazendo. Não é fácil, vocês sabem, não é fácil. É verdade. Não é fácil. Se administrar só em casa já é difícil, imagina administrar imagina o sindicato. vários. Sindicato. São 60 lojas, eu não sei qual a quantidade 60 total, mas lojas. é isso, né? 60 grupos, né? E só aperreio, né? concessionários, Só aperreio. Só aperreio. Cada um com uma mentalidade Cada um. diferente. Entendeu? Luiz é um cara especial. É verdade. E aí a gente vai ter o feirão no final do mês. Vai ser Final dia do mês, 30, dia 1 e 30. 2, né? Vamos pegar aí talvez ainda um incentivo aí
Estamos torcendo para isso. Pra né? isso, é Estamos verdade. torcendo para isso. Estamos torcendo para isso. Mas eu acredito que sim. Mas se não tiver, não vai atrapalhar tanto. Não. Com certeza. Até porque assim, a gente tem, eu acho, 2 anos sem feirão, né? 2 anos sem feirão, Porque a por gente causa da não pandemia, teve, né? Não, a gente não teve 20, não teve 21, não teve 3 anos. 3 3 anos sem anos, feirão. A última vez foi 19, que a gente fez lá no Centro de Convenções. Então são 3 anos sem feirão e a gente passou por a questão da falta de peças, né? Teve aquela questão do mercado também ter ficado, aqueceu muito o seminovo, né? E porque estava faltando alguns modelos dos novos, mas hoje acho que está equilibrando um pouquinho mais essa situação. Acho que teremos um bom feirão. Acredito que sim também. É. Até Tá porque bem hoje, aquecido, né? hoje a estabilidade de preço não está que nem a gente tinha. Hoje já se sabe mais ou menos precificar tanto o usado como o novo, que é uma coisa que estava meio difícil há alguns meses atrás. Entendeu? Todo mês subindo, né? Todo mês a gente subindo, não sabia qual era a isso dá uma avaliação. parada, Qual era... É, verdade. O tá parado quando acontece é muito, muito pouco, mas ficou mais fácil. Tava muito difícil o carro usado, porque para precificar tava difícil. Porque tem aquela alta muito grande, né? E o cliente queria até, às vezes, mais do que a tabela FIP, né? A tabela FIP, na verdade, é uma referência. Não quer dizer que você vai vender o carro no preço da tabela FIP. É muito difícil, né? Muito difícil. Mas teve uma época que se conseguia. Hoje, Sim. hoje ela voltou para a realidade da FIP, que não é tabela FIP. Tabela FIP é uma referência que aqui no Nordeste é até muito difícil de... Você tem carro hoje em média hoje, eu acredito que perto de 20% a menos que a tabela FIP, em média. Isso é a realidade do momento. Já chegou, já. Na pandemia se vendia, era fácil. Entrar na tabela FIP, o preço é esse, acabou-se. Mas hoje é mais complicado. Hoje é muito, muito mais complicado. Até porque é cultural, você tem versões que em certo lugar vende mais, em outro lugar vende menos. Então, tem lugares que é completamente diferente. Mesmo dentro do próprio estado. Chegar aqui, no outro mercado grande que é Arapiraca, tem carro que vende mais em Arapiraca e vende menos em Maceió. Então você tem que ter muito cuidado. Mas a turma é boa e sabe jogar. Mas se o consumidor, se chegar lá, ele quer 100% da tabela FIP, quer o desconto de 5, mais o desconto de 10, quer o emplacamento, quer roda de liga leve, gasolina. quer tudo. Tá no papel dele, né? Tá no papel dele. Vai tentando, né, mano? A briga é boa e a conversa é boa. A briga é boa e a conversa é boa. Querer, a gente conversou hoje, o modelo lá que o cliente estava comprando estava com 12 mil de desconto. E aí o vendedor veio, o cliente está querendo isso, está querendo aquilo. Eu disse, eu contei para o vendedor uma história do seguinte: a gente tem uma parceria com uma instituição aqui que a gente vende carro para eles e eles sorteiam o carro, né? Sorteio não, perdão, eles fazem um bingo. Um sorteio. E aí o cliente que ganhou o sorteio, ele foi lá na loja para pegar o carro. Você acredita que o cara quis o emplacamento grátis? Se rapaz, você ganhou o carro, não foi nem eu que ganhei. Você ainda quer o emplacamento grátis? Você ganhou o carro, não ganhou, não pagou nada. Não pagou nada, você ainda quer alguma Você ainda quer alguma coisa. Mas é isso mesmo, é assim. E aí para o jogo de cintura do vendedor ali também, né? Do gerente. Tem hora que dá, tem hora que não dá, porque você sabe que não tem... Quando tem condições na margem, tem que fazer. Porque nem tudo você pode fazer, né? Porque senão verdade. Mas... O que está no alcance ali, dependendo da situação, dá para... Há 79 anos a gente já aprendeu a lidar com essas situações. São situações legais, não são desagradáveis, não. São muito legais. São muito legais. Meus amigos, queria muito agradecer a participação de vocês. Eu queria deixar o espaço aqui aberto para a gente falar um pouquinho mais à disposição também, falar um pouquinho da importadora, da carreira de vocês. Começar com você, o Allen. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela parceria de sempre, viu? A gente que agradece. Muito bom estar aqui. E voltando rapidinho a história, né? Foi não. De quando eu falei que entrei na importadora, em agradecer a oportunidade que a importadora me deu, ao Helder, que botou a mão em cima. Abriu a porta, né? Ainda muito novo, ele arriscou, porque você pegar um funcionário com pouca experiência que eu tinha, com muita vontade, mas com pouca experiência, e ele botou a mão em cima e me ajuda até hoje. Então, assim, eu sou muito grato. Na realidade, a gente não ajuda, né? Na realidade, a gente dá oportunidade de quem se faz... Você tem que fazer valer a sua oportunidade. Justamente. Mas isso lá é muito legal, porque
Porque todos que estão lá são muito antigos e os que saíram já com bastante tempo de casa. Na realidade, saíram, não foi nem foi questão de a gente algumas vezes diz que que o tempo tá vencido. Tem hora que a pessoa tem até que se renovar, é até legal. Sim, é verdade. Para certas pessoas, entendeu? E para algumas, para todos, para se renovar. O meu dia, um dia vai chegar também. Eu tenho 35, mas um dia também vai chegar meu dia. Com certeza. Você entendeu? Mas isso é muito legal. E o agradecimento aqui, eu falo agora não em nome de Elder, eu falo em nome de toda a instituição importadora. E agradecer não só quem está lá hoje, mas agradecer quem fez parte dela. E a gente tem várias pessoas. Eu podia nominar aqui, mas seria ingrato com algumas pessoas que eu poderia me esquecer. Mas a todos que fazem hoje os 79 anos. E não são muitos. Porque se você pegar hoje lá, a média da gente é muito alta. De casa. O nosso turnover é muito baixo. Nosso turnover é muito baixo, porque aquilo é uma família. Quem trabalha no mercado automotivo que for ouvir esse novo podcast, esse nosso podcast, todo mundo sabe o que é importadora hoje, o que é trabalhar na importadora. O que é trabalhar na importadora. É muito legal porque aquilo é uma família. Tá? E queria agradecer também os próprios proprietários, que são pessoas que dão essa condição da gente trabalhar. Não só a mim, mas a eles também. Sim. Que são outra família que a gente tem. Então, a gente é que agradece o convite. Muito obrigado. Muito Você legal. é um cara que é um nome, Uma referência. uma referência hoje no mercado. Muito obrigado. Então, a gente de vez em quando está junto com você. Nem É toda verdade. hora pode estar. É verdade. Nem toda hora, porque... Mas você sabe que o respeito que a gente tem por você não é porque estou na sua frente. Muito obrigado. A gente também não precisa disso e você sabe que quando você precisa ou a gente tem respeito. Léo Sampaio, Léo tá me ouvindo, se estiver me ouvindo. Ele estava aqui, não sei se ele ficou até o final. Então é um canal muito legal. Você tem TV, você tem rádio, você tem podcast, você tem site, tem E a rede social? rede social, você tem Blitz, você tem tudo. Então é muito legal pro setor. E o setor, eu digo todo dia, tem hora que a gente nem precisa tá no ar, mas a gente precisa alimentar É verdade. esse nosso canal que a gente tem. O espaço, né? O espaço que a gente tem de comunicação com. E nós estamos aqui de uma comunicação sem custo. Tá? Nós estamos aqui conversando, trocando ideias, e esse espaço é que a gente precisa. Que você nos dá e que você faz aqui muito bem feito. Então, Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns, não é de cor presente. Muito obrigado. bom. Estamos há 14 anos já com o Auto na TV e foi abrindo as portas, né, os espaços, graças também ao segmento, né, aos parceiros, né, fizemos já muita coisa com a importadora, vamos continuar fazendo também muita coisa, com o sindicato também. Estamos juntos. Estamos no feirão, né? Também juntos. Estamos no feirão. Vamos estar no feirão. Inclusive, no feirão a gente vai fazer uma edição especial do podcast. Vamos entrevistar quem vai fazer o feirão também. Meu amigo Ali, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, Edson. Quem quiser sair de Volkswagen tem que ir para onde? Tem que ir Faz na comercial importadora. agora? Vai importar. Importadora Fernandes Lima. Fernandes Em Lima, frente ao né? quartel. Em frente ao Em frente ao quartel. quartel. Não tem mais. Não tem mais. Saiu do quartel da Polícia Militar, né? E foi pro Saiu quartel do 100 para Exército. 50 anos e está 50 anos no Há mesmo 50 lugar. anos. Meus amigos, mais uma vez, obrigado. Então, Obrigado, Helder. obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, Allen. Obrigado, Edson. Muito obrigado a você de casa também que acompanha. Deixa eu ver se tem mais comentários novos pra gente não deixar de interagir com quem tinha participado, né? Mas eu tinha abraçado já o Kleberson, o Gilson, o nosso Mário Sérgio, o André Brito, Mauro Branco também, Diego Portela participou mais cedo, as filhas, né? Aqui participou a Maria Laura, participou a Larissa e a Priscila do Helder também, Marcos Nobre também, o nosso Leonardo Sampaio participou lá mais cedo, Itairã também, a todos que nos participaram, nos interagiram, né? Interagiram conosco também. Se você quiser acompanhar esse podcast, pegou o finalzinho, não tem problema. Daqui a pouquinho já vai estar na íntegra para você acompanhar desde o início. Então, assim, é que nem tapioca, é na hora, tá certo? Já tá pronto aí para você assistir novamente. No sábado e no domingo, no Pode Estar Alto na TV, você confere alguns trechos do nosso bate-papo, porque, claro, o espaço foi grande aqui na internet, mas pode acompanhar na íntegra também no nosso YouTube, o Auto Live. Se você quiser acompanhar no Spotify, nós temos até o episódio 9
9 já disponível no Spotify. Já nesse final de semana a gente vai ter aí o episódio 10, este também disponível também no Spotify para você também acompanhar, tá certo? Se você quiser ter um podcast também, entre em contato com a gente, o número tá aqui embaixo. Contato do nosso estúdio Maceió, siga a gente no Instagram, @nosso estúdio MCZ. Esse espaço aqui que a gente faz o podcast do Auto Live não é só do Pode Jussara Auto, tá? A gente tem esse espaço inclusive para aluguel, com toda essa estrutura, para você que nos acompanha, se caso queira ter um podcast seu, o espaço também está aqui. Entre em contato com a gente através do telefone também. Grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima semana com mais um podcast Auto Live. Tchau, tchau, valeu!